Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso PodMap. Mas antes de tudo, antes de começar, a Gabi tem um recado super importante para você. Você não pode sair desse vídeo sem curtir, comentar e compartilhar. Aqui vai estar aparecendo o link, que é o link que dá acesso ao nosso site da nossa igreja, onde contém horários dos nossos cultos, mais informações que você precisa saber. Então não deixe de acessar e ficar por dentro de tudo. É isso aí. Galera, hoje a gente está aqui com duas pessoas super especiais para falar de um tema que eu acho que quase todo mundo já tem ou teve dúvida, né, Gabi? Sim. Que é sobre oração e intercessão, qual é a importância da oração, qual é a importância da intercessão. Né? Hoje a gente está aqui com o Otto e com a Ada, né? Sejam bem-vindos, né? Aqui ao nosso podcast. Se apresentem, né? Eu acho difícil alguém não conhecer eles aqui na igreja. Sim. Né? Mas para quem não conhece, se apresentem. Fica à vontade. Eu me chamo Gleidson Otto. Eu sou líder da célula Bank aqui na igreja, sou ministro de louvor e atualmente também estou liderando a intercessão da igreja. E é um prazer estar aqui com vocês, viu? Como ele já disse, né, eu sou a Ada. Hoje o Senhor me entregou, né, a responsabilidade de estar liderando uma célula, a célula Téfila. Estou aí responsável pela intercessão das jovens mulheres, da intercessão delas e também da comunicação da igreja. Então, é um prazer estar aqui, né? Um prazer estar presente nesse projeto, porque eu sempre estou aqui nos bastidores e hoje estou aqui no microfone. Estou achando um pouco estranho, porque eu normalmente estou atrás das câmeras, né? Mas é um prazer, é muito lindo ver esse projeto que o Senhor está nos abençoando, né? E nos dando criatividade para isso. A Ada, antes de começar, a Ada é nossa chefe. Sim, é outro nível. A chefe do podcast, ela vai falar da missão de comunicação. A Ada que deu o nome, sabia? PodMap. É. E aí, pode ou não pode? E ficou pode, né? Pode ou não pode? Inovando, né? Então, pra gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Qual é a diferença, né, de intercessão e oração? O que difere os dois? Então, a intercessão ela é um tipo de oração, né? Então a gente precisa sempre lembrar disso. É um tipo de oração e é quando a gente está se colocando na brecha pelo outro, quando a gente está batalhando pelo outro, a gente está entre a pessoa e Deus. Então a gente está pedindo pela causa dela. A intercessão tem essa diferença, a oração é mais um relacionamento, né, individual. Tem outros tipos também de oração, né? Tem a oração de súplica, tem a oração onde a gente escuta o Senhor, onde a gente está contemplando Ele, né? Então, há outros tipos de oração e é mais essa diferença mesmo, né? E a gente precisa sempre lembrar a importância da intercessão, que muitas vezes a gente só faz a nossa oração individual e esquece de se colocar na brecha pelo outro, de olhar para o outro, né? E é uma forma da gente estar acessando o coração de Deus e a vontade dele para nós, né? E para os outros também. É uma forma da gente amar os outros. Então, é importante a gente sempre lembrar sobre esses pontos. E nunca esquecer, não só orar, ou não só interceder, mas a gente está sempre fazendo ambos, né? Sempre praticando ambos, que é muito importante. Amém, né? Amém. Glória a Deus. Otto, se a gente chegar aqui na igreja, uns 30 minutinhos antes, a gente vai ver essa sala aqui, né? Ou a outra sala também cheia de pessoas, né? Comigo foi assim, né? Com a Gabi também, né, Gabi? Com outras pessoas também. Às vezes tem alguém assistindo também que foi assim com você. Comigo Chegou, foi assim também. né? Cheguei aqui, o que é isso? Aí cheguei de paraquedas. É. Né? Visitando a igreja. Sim. Vamos subir intercessão. Eu não sabia nem o que era isso. Aham. Gente, né? Aí eu cheguei numa sala com um monte de gente falando alto, olhando alto. Eu no início fiquei com medo, né? Escandalizada, o que tá acontecendo aqui? Até eu entender a importância, né? Sim. Desse ato. Mas como a Ada falou, né? Qual que é a importância realmente da gente orar antes, da gente ter essa intercessão antes, né? O culto tem alguma diferença do culto com intercessão, do culto sem intercessão? Com certeza. Como a Ada explicou bem aí a respeito da diferença, que o que é intercessão, quer se colocar como mediador, como intercessor, como alguém ali entre a pessoa e Deus, né? Tem a pessoa e Deus, você se coloca ali no meio para interceder por uma causa, né? Por um problema, um pedido, seja ele qual for.
Na Bíblia a gente vai ver desde do Velho Testamento até no Novo Testamento essa figura de intercessor. A gente vai ver ali na pessoa de Moisés, a gente vai ver ali Esdras na Bíblia ali na reconstrução do templo, Esté ali com Mardoqueu ali com o povo judeu. A gente vem trazendo na Bíblia até chegar na pessoa de Jesus. E a gente vê na pessoa de Jesus o maior intercessor que existiu na Terra, né? Ele intercede por toda a humanidade, ele morre ali naquela cruz. E a gente vê também na Trindade isso. E quando Jesus ressuscita e vai aos céus, ele deixa o Consolador. E do papel do Consolador, do Espírito Santo de Deus, é interceder por nós. Ele é o intercessor também. Então, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, a gente vê essa figura, né, de intercessor. E como um dos mandamentos, das orientações que o Senhor nos dá, que o Senhor nos ensina, que Jesus nos ensinou quando ele esteve aqui, foi de ser o intercessor, de orar, né, da gente imitar como Cristo foi, ser imitador de Cristo também nesse quesito, nesse exercício da intercessão. E praticamos isso também na igreja. A intercessão começa normalmente 30 minutos antes do culto, né? E a gente se coloca na brecha em prol do culto. A gente ora por tudo que vai acontecer. A gente consagra tudo que vai acontecer. Desde o momento do louvor, da adoração, até a pregação final ali, apelo. E muitas das vezes também o que vem após o culto. Nos sábados mesmo nós temos jogos, né? Nós temos ali um momento de comunhão, de interação. E a gente apresenta também isso, porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. A gente apresenta tudo, entrega a direção para o Senhor, consagramos tudo. E há uma diferença enorme. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, e quando eu comecei a sentir Deus aqui neste lugar, quando as pregações começaram a falar comigo e tal, e uma das coisas, claro, eu vinha de outra igreja, né, sou de um berço evangélico, e uma das coisas que foi nítido para mim, eu falei assim, eu acho que tem oração nesse lugar. Porque, assim, tem uma coisa que flui aqui muito, né, assim, uma dinâmica muito gostosa, uma presença, uma liberdade. O Espírito Santo de Deus tem uma liberdade muito grande nesse lugar. Tem uma oração e eu não entendi. E depois eu vim entender que tudo aqui, né, na nossa igreja, nós primeiro intercedemos, oramos, apresentamos ao Senhor. Então, os visitantes que chegarem na nossa igreja, você que vem aí na igreja metodista, sempre antes do culto de 5 horas ou das 17h30, você vai ver um grupo de jovens aí, muitas das vezes gritando, cheio de poder, cheio de unção, de ousadia, intercedendo pela sua vida, intercedendo pela pregação, pelo fluir de Deus neste lugar. E a gente tem colhido vários frutos, né? A gente também tem sido renovado nesse ambiente de intercessão, mas também a igreja tem colhido vários frutos, né, nesse ambiente, e é isso. Muito bom. Eu estava lembrando, né, que do versículo de Ezequiel, que está no capítulo 22, versículo 30, fala sobre o Senhor, ele procurar intercessores, né? Ele fala, eu procurei intercessores diante da nação para se colocar na brecha, mas eu não encontrei, né? E muitas vezes o Senhor está procurando pessoas, né, para interceder. E isso é uma prática muito, muito importante da igreja e muito, muito válida, né? Sobre a gente sempre colocar o Senhor na frente. Então, quando a gente está intercedendo, a gente entende, né, o senhorio do Senhor e como Ele é poderoso para fazer. E sem Ele a gente não consegue nada, né? Então, sem Ele a gente não consegue cativar um visitante, sem Ele a gente não consegue dar uma palavra, aquela palavra maravilhosa, cheia de unção. Então, sempre colocamos o Senhor em primeiro lugar. E isso é uma das virtudes, assim, das maravilhas que tem aqui na Igreja Metodista. Graças a Deus, nós temos essa prática, né, de sempre colocar o Senhor na frente, e isso tem levado não só quando a gente está aqui no culto, mas tem que ser levado também para o nosso secreto, né, também para o nosso quarto, quando a gente tiver o nosso momento de oração. E a Igreja Metodista, ela me ensinou a interceder mesmo, porque quando eu cheguei na igreja, cheguei na sala, estava todo mundo intercedendo pela célula, pelo culto, eu não entendia o motivo da intercessão, mas quando eu estava vindo e praticando isso, eu entendi o motivo da intercessão, eu entendi a importância nessa prática mesmo e comecei a levar isso para dentro do meu secreto, né? Consegui olhar, não, então eu preciso interceder não só pela igreja, mas pela minha família, pelos meus amigos, pela minha célula. Eu preciso ter essa prática também, não só aqui na igreja, né? Quando eu estou aqui, isso é importante também, mas levar isso também para o nosso momento, né, com o Senhor. Como uma rotina, né? Algo que a gente faz com constância, é muito bom mesmo. Inclusive, teve uma época aqui na igreja, né, que a gente sempre teve essa tradição, né? Isso de sempre orar antes do culto. Mas teve uma época que isso foi se perdendo, né? Então,
começou a ir poucas pessoas para a intercessão. E a gente sentiu a diferença nesses cultos onde vinham poucas pessoas para a intercessão. Porque quando a gente vem para a intercessão, a gente se coloca na brecha, mas a gente também é muito avivado, muito renovado. Então, quanto mais pessoas vinham para a intercessão, mais pessoas desciam para o culto pegando fogo, entendeu? Então, isso aquecia a igreja toda, né? É porque assim, quando a gente vem para a intercessão, o nosso culto começa ali. Sim. Né? Então, para quem vem ali 17 horas, o culto é 17. Se eu venho na intercessão 16h30, cara, meu culto começou 16h30, entendeu? Então já estou ali avivado, então já vou entrar na palavra já cheio, né? Então, assim, eu acho que é mais por isso que teve essa diferença. Sim. Foi perceptível a diferença. E outra coisa também bastante interessante que eu acho aqui na nossa igreja é a sensibilidade dos nossos líderes, né, dos nossos pastores, a respeito disso. A Gabi lembrou aí de um episódio que teve uma época que a gente teve dificuldade nessa questão da intercessão. E o pastor percebeu isso foi conversado, e o pastor ele não abre mão dessa intercessão, dessa busca, né? Dessa chama acesa. E a gente está sempre sentando, conversando, inovando, tentando trazer uma dinâmica para que essa intercessão ela continue, né? Sempre antes do culto, durante as programações do evento da Soma Tribo. E isso não é só em relação ao culto, né? É em relação a todas as programações, desde as crianças, o Wave. Hoje aqui, para a gente iniciar esse podcast, nós fizemos uma intercessão, né? Uma oração, porque é uma cultura, né? Teve essa mudança de mentalidade sobre as nossas vidas, nas nossas vidas, e isso é muito louvável, né? E eu louvo muito a Deus a pessoa do nosso pastor Everson, que teve essa visão, que tem essa prática, que não abre mão, não negocia esse princípio bíblico, né? Que é bem presente e tem nos ensinado e nos abençoado muito. A Gabi e o Felipe falaram, né, sobre a gente ser avivado, ser renovado, ser cheio. E é isso que é intercessão, né? Porque quando a gente está intercedendo, a gente se alinha com a vontade do Pai. A gente entende a importância, entende o que Ele quer para nós, o que Ele quer para a igreja. Quando a gente intercede, a gente não está mais pensando em mim, em o que eu quero, o que eu preciso. Mas a gente se esvazia de nós mesmos e colocamos, né? Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor precisa? O que o Senhor quer para essa igreja? E é interessante que quando a gente está intercedendo, eu não sei vocês, mas acredito que sim. Quando a gente está intercedendo, vem as palavras, vem o que orar, e vai fluindo, porque a gente vai se alinhando com a vontade do Pai. E a gente se aproxima dele e ama mais ainda ele por conta disso, né? Então é uma prática que, além de nos renovar, nos traz um amor gigantesco pelo Pai. Eu vejo o cuidado de Deus quando intercede, né? Eu vejo o cuidado, o amor, não só por mim, mas pelos outros. E aí, como Ele vê a gente como filhos amados e como Ele quer que a gente entenda a importância. Porque quando uma pessoa fala pra mim, não, eu tô intercedendo por você, nossa, você tá intercedendo por mim. Vai ser a melhor forma de demonstração de amor, né? Sim, ela lembrou de mim no momento que ela poderia estar pedindo por ela, no momento que ela podia estar pedindo por um emprego. Não, ela lembrou de mim, da minha causa. Então, eu acho isso muito interessante e é uma das maneiras da gente se renovar também, de ser avivado, porque a gente se alinha, se aproxima de Deus, né? Sim. Você falou aí, né, sobre uma pessoa chegar em você e falar, não, eu tô intercedendo por você, né? E aí eu queria saber, assim, né, como a gente pode chegar em alguém e falar que tá intercedendo por ela, né, em prol de uma causa, ou pela vida dela mesma ali. Ou será que a gente pode fazer isso? Será que é interessante falar para a pessoa que a gente está intercedendo por ela? Quando a gente pode falar, né? Como é que funciona essa questão? Então, eu acredito que pode sim, claro, né? Falar para a pessoa é uma forma de demonstrar amor também, é uma forma da gente mostrar que a gente ama, que a gente lembra da pessoa. Então, é chegar na pessoa e falar, nossa, eu estava orando por ti. Muitas pessoas que abriram o coração para mim, né? Eu sempre tento mandar uma mensagem, olha, eu estava orando aqui por você, estava aqui colocando a sua causa diante do Senhor, conte comigo, você não está sozinho, né? Porque aí a pessoa vai entendendo que ela não está sozinha nisso. Não tá sozinha nessa batalha, né, nessa dificuldade. Ela vai entender que tem alguém que tá se colocando na brecha com ela e acaba que fortalece a pessoa também. Quando as pessoas falam, não, tô orando por você, ai, graças a Deus. Teve uma vez que eu estava ministrando e aí a minha discípula, Maria Laura,
estavam intercedendo por mim atrás. E naquele momento eu fui renovada. Eu olhei assim e falei, nossa, tá intercedendo por mim. Então tá tudo bem, vai dar certo. Que eu tô com alguém aqui do meu lado, né? Com alguém aqui me ajudando em oração. Então aquilo já me deu uma segurança, já me fortaleceu, já me deu ânimo. Então é uma das formas também da pessoa ser fortalecida, né? E ajudar ela cada vez mais. É uma forma também de amar o próximo, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem que amar o próximo como amar o próximo como a ti mesmo, né? Então é uma forma de amar, de dedicar sua oração, seu momento ali de intercessão, porque é um momento de sinceridade, é um momento de clamor, é um momento onde você se coloca na brecha, é uma declaração de amor, né? E de fato isso tem um poder enorme espiritualmente falando. Sim. Então é um cumprimento de mandamento também. É engraçado porque quando a gente chega na igreja, engraçado que fala assim, é diferente, né? Quando a gente chega na igreja, a gente engraçado aqui, tem um som ambiente tocando, as luzes estão um pouco reduzidas, né? Então, tem-se um ambiente. Eu falo quando a gente vem orar. Tem-se um ambiente ali que a gente percebe que está todo mundo buscando, né? Então, parece que vai direto no nosso cérebro, né? E, cara, ativa. Não, agora vai começar a intercessão. Então, a igreja prepara esse ambiente. A gente tem esse ambiente aqui em comunhão, em comunidade. Mas como que eu posso criar esse ambiente na minha casa? Quem sabe que é mais difícil sozinho. Né? Uma coisa é a gente chegar aqui e ter 30 pessoas aí orando, todo mundo pelo mesmo foco, né? Todo mundo na mesma direção. E em casa, como é que eu posso criar esse ambiente? Claro que algumas vezes isso acontece naturalmente. Naturalmente em casa a gente vai chegar, vai ter um momento que a gente vai ter aquele sentimento, aquela vontade de orar, mas a nossa fé, ela não é um sentimento, né? A nossa fé, ela não é baseada no que sentimos ou no que vemos, né? Então, o que eu costumo dizer e ensinar para os meus liderados? Que tem que ser intencional. Né? Como criar isso? Seja intencional, cria um ambiente. Primeiramente, separa um lugar na sua casa, de preferência onde você pode ficar sozinho. Se é um quarto, se é no seu quarto, se você não tem um quarto, se tem um lugar na sua casa ali onde você pode tirar um momento de oração. E prepare durante a sua rotina um horário onde você medite na palavra do Senhor, onde você ora. Seja intencional, porque se a gente for esperar naturalmente as coisas acontecer, esperar para que um momento eu sentir, ou vou esperar ter um horário livre na minha agenda para me orar ao Senhor, não vai acontecer. Vai acabar o dia, vai vir cansaço, vai vir sono, vai chegar aquele convite de amigo, vai chegar a visita em casa, você nunca vai ter esse momento. Então, como criar esse momento de adoração, de intercessão na sua casa? Seja intencional. Programe na sua agenda, programe na sua rotina. Se você trabalha, estuda de manhã, se você entra 8 horas, se você vai 7h30, acorde mais cedo, acorde 6h30, acorde 1 hora a mais, medita na palavra do Senhor, tira ali, começa com 10 minutos, começa com 15 minutos, daqui a pouco você está fluindo, já vai passar a hora na presença do Senhor, e torne isso um hábito, né? Torne isso, faça que isso seja algo constante na sua vida. E com intencionalidade, vai dar certo. É questão também de disciplina, né? Que vai ter dias que você vai estar sem vontade de interceder, vai ter dias que vai estar sem vontade de orar, mas é questão de disciplina, de ser intencional, né? Da gente, não, eu quero porque eu preciso buscar o Senhor, porque eu preciso dele. Eu preciso dele para respirar, eu preciso dele para trabalhar, eu preciso me levantar também por aquela pessoa que tá mais fraca que eu preciso me levantar também para ajudar aquela pessoa, para ajudar aquela vida. Então é questão de disciplina, né? De, às vezes, acordar uma hora mais cedo é sacrifício, mas o Senhor pede para que a gente venha sacrificar também. Às vezes precisamos sacrificar algumas coisas para que a gente busque o Senhor, renunciar aquele sono, renunciar aquele tempo a mais, né, para dormir e se colocar, né, diante do Senhor. E é questão de disciplina mesmo, de eu preciso, eu devo, eu vou fazer. Muito bom. E como a gente pode saber, né, se Deus está se agradando da nossa oração, né? Como a gente pode ter essa certeza, ou como a gente pode crer nisso, assim, né? Deus está se agradando da minha oração? Às vezes a gente se questiona, né? Será que eu estou fazendo aqui? Deus está se agradando disso? Como a gente pode saber?
Então, a oração, para a gente saber se o Senhor está agradando a nossa oração, é ir para a palavra mesmo. A gente vê vários exemplos que o Senhor mostra que se agrada, né, de nós, que é a gente ter fé, né? É impossível, né? Sem fé é impossível agradar ao Senhor, tá na palavra isso. Então, a gente entender a fé, a gente entrar em um ambiente de arrependimento também, nós nos arrependermos dos nossos pecados, nossas ações, e também da gente entender a questão da nossa humildade também, a gente entrar no ambiente de adoração, de busca, e entender que precisamos ser humildes diante do Senhor, entender o senhorio, quem Ele é, como Ele é poderoso, como Ele é maravilhoso, e entender, eu preciso dele para fazer tudo. Eu sou dependente dele. Então, entrar nesse ambiente de dependência do Senhor já é uma forma de agradar o Senhor, de fé, de arrependimento, de humildade, né? E também há formas também de desagradar o Senhor. Deus mostra isso, né? A questão da soberba, a questão da gente ser morno, né? O Senhor, na palavra, diz que Ele vomita. Então, quando a gente está nesse ambiente de arrependimento, de humildade, de fé, buscando Ele com todo o nossa força, com todo o nosso entendimento, a gente está agradando o Senhor, né? E vai ter dias que a gente vai estar mais desanimado, mas entendendo, entrar nessa humildade, Senhor, hoje eu não estou bem, mas eu quero buscar o Senhor, eu quero te buscar, ser verdadeira adoradora a Ti, eu quero te adorar de verdade, uma adoração genuína a Ti, então me ajuda, me leva a esse ambiente. Então, ser verdadeiro com o Senhor, ser sincero com Ele, né? Ele quer ouvir o que nós temos nossos medos, Ele quer ouvir nossas dificuldades, porque Ele é um Pai, Ele quer cuidar de nós, Ele quer amar a gente entender esse amor que Ele tem por nós, Ele quer que a gente entenda, né? E quer que a gente tenha intimidade com Ele. Então, a gente chegar e ser sincero com o Senhor, muitas vezes eu sou muito sincera, Senhor. A Bárbara, né, tava falando que teve uma vez que tava escutando o Wesley, o marido dela, orar. E aí ele falou, Senhor, essa oração de desespero. Essa oração de desespero. Queria pregar logo no dia, né? E aí ela escutou, riu, a beça, mas isso é sinceridade, é intimidade, é a liberdade que ele tem com o Senhor de falar, Senhor, eu tô desesperada, essa aqui é a oração de desespero. Então a gente entender essa liberdade que a gente tem com o Senhor e vai fluindo, a oração vai fluindo e a gente vai se alinhando com o Pai. E é isso que a Ada falou mesmo, né? A gente olha para a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então nossa oração tem que ter fé. A palavra do Senhor diz também que Ele procura verdadeiros adoradores. Sim. E isso ministra muito ao meu coração, porque o Senhor, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele tem todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz que Ele procura, então tá escasso, né? Tá difícil encontrar verdadeiros adoradores. Então, se o Senhor tá procurando verdadeiros adoradores, que a gente venha ser esse verdadeiro adorador, né? A palavra do Senhor também diz lá em Salmo, o salmista diz que o Senhor se agrada de um coração contrito, né? Um coração arrependido, um coração quebrantado. Então, se a nossa oração tá cheia de fé, tá cheia de adoração, tá cheia de arrependimento, tá cheio, né, de quebrantamento, essa oração vai agradar o coração de Deus, vai chegar na presença do Senhor, vai ser atendida pelo Senhor, porque o Senhor se agrada dessas coisas, né? Então, é isso. Se a sua oração tiver fé, tiver adoração, quebrantamento, arrependimento, essa oração vai agradar o coração do Pai. É muito, muito bom pensar dessa forma, porque o que acontece? Quando a gente está iniciando a fé, a gente não tem esse discernimento. A gente chega, a gente começa a orar, e muitas vezes a gente não sabe se está agradando. Aí beleza, está agradando a Deus, só que às vezes a gente ora, a gente pede algo e não é respondido, e tem um irmão no altar testemunhando grandes maravilhas que orou e Deus atendeu, orou e ouviu a voz de Deus. Sim. E a gente está lá orando, né, e nada, nenhuma resposta. Eu lembro muito quando eu comecei, o Walter me ajudou bastante. A gente conversava muito. Às vezes eu voltei lá para a porta de casa e ficava até 2 horas, 3 horas da manhã conversando, né? E isso deu um discernimento muito, muito grande, né? E aí eu tinha muito esse medo, né? E esse não entendimento. Cara, eu estou orando, eu estou pedindo e nada está acontecendo, né? O que você falaria hoje para aquelas pessoas que estão começando, né? Ali, que
estão orando, estão pedindo algo e as respostas não estão vindo? Buscar discernir a vontade de Deus, buscar entender o propósito de Deus para as nossas vidas. No momento, como? Através da palavra, através da oração, da constância da oração, pedindo a Deus discernimento e sabedoria, porque é comum, Deus sabe de todas as coisas, Deus não é como a gente, como um ser humano, a gente é limitado, né? A gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos na nossa vida, né? Daqui para frente, daqui 10 minutos eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas Deus sabe de todas as coisas. E todas as coisas, Deus contempla todas as coisas. Deus está no meu amanhã. Então, para mim não me frustrar é saber que Deus reina sobre a minha vida. Deus está no controle da minha vida. Então eu tento alinhar a minha oração, o meu coração, os meus sonhos com o propósito do Senhor. Eu tento alinhar com a vontade do Senhor. E entendo que Ele tem o melhor para mim. Quando algo que eu estou pedindo, hoje quando eu vou orar ao Senhor, eu já peço: Senhor, meu coração deseja isso, mas é da Tua vontade. O Senhor tem isso para mim. Senhor, estou buscando isso e tal. Eu tento discernir. Claro que o Senhor quer realizar o desejo do nosso coração. A palavra do Senhor diz que o Senhor, lá em Salmos, que aqueles que deleitam do Senhor, o Senhor realizará o desejo do seu coração. Claro que o Senhor, Ele quer realizar sonho, mas às vezes tem muitas coisas que pedimos ao Senhor que não acontece, porque muitas das vezes não é da vontade do Senhor, não é um propósito, ou aquilo não vai trazer frutos para a nossa vida, ou aquilo não vai glorificar o nome do Senhor. Então às vezes é melhor o Senhor não permitir a gente conquistar aquilo ou ter aquilo, porque o Senhor sabe de todas as coisas, né? Ele contempla tudo, Ele sabe de tudo. E tem certas coisas também que não é da vontade, não é da competência de Deus. Tem coisas que por exemplo, Deus, eu quero muito passar no concurso. Deus, mas eu nunca passei no concurso. Se eu não tenho isso para mim, Deus tem isso pra gente, mas às vezes a gente não faz a nossa parte, não fazemos a nossa parte. Não estudamos, não nos interessamos. A gente precisa fazer a nossa parte. Perfeitamente. Sim. Perfeitamente. E às vezes a gente quer colocar isso na conta de Deus, sabe? Algumas coisas que não aconteceu, não deu certo, e Deus fala assim: oxe, eu ia realizar isso na sua vida, você que não andou no caminho correto, não fez a sua parte, né? Não se esforçou, não se dedicou. Um exemplo claro é esse que eu estou dando do concurso. Se você não estudar, se você não se inscrever no concurso, se você não for lá fazer a prova, se você não dedicar tempo, né? Você não vai passar naquele concurso. Mas o meu sonho é passar num concurso de nível superior. Então você tem que primeiro se graduar, primeiro fazer uma faculdade, porque se é de nível superior, você tem que ter uma graduação. Então a mentalidade, a dinâmica de andar com Deus é de ser abençoado. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos fazer próspero em vários sentidos, não só financeiramente, né? Deus quer nos fazer próspero em saúde, profissionalmente, nos frutos do Espírito. A dinâmica do Espírito é essa. O Senhor tem ricas bênçãos aí para derramar sobre as nossas vidas, mas a gente tem que fazer por onde, né? Mas a melhor coisa, respondendo aí sua pergunta, você falando sobre frustração, é alinhar com o propósito do Senhor, alinhar a nossa vida, as nossas orações com o propósito do Senhor para a nossa vida. Às vezes até o Senhor já confirmou sobre isso que Ele quer para a tua vida, mas aí é o tempo do Senhor. A gente precisa entender o tempo de Deus também. Ele tem um tempo, há tempo para todas as coisas. E às vezes a gente quer apressar algo que o Senhor já tem um tempo reservado. Então é a questão de perseverar também, perseverar em oração, persevere em oração. O Senhor já te confirmou, persevere. Ele tem um tempo perfeito para fazer aquilo. Não precisa apressar as coisas. Às vezes há um tempo, quando você estiver mais preparado, quando você estiver mais alinhado com o Senhor, e Ele vai fazer, né? Se Ele já te confirmou sobre isso. E perseverar em oração, sempre estar nessa perseverança. E falando sobre alinhamento, sobre a gente estar sempre sabendo o que o Senhor quer, é perguntar para Ele também: o que o Senhor quer, Pai? Me mostra o caminho que o Senhor quer que eu trace. Eu vi uma pregação, né, que fala sobre isso, sobre maturidade espiritual, e fala sobre aquelas questões dos filhos maduros, né? Que os filhos maduros, eles perguntam: pai, o Senhor precisa de alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque eles já cresceram, eles já foram ensinados, eles já foram ajudados, e agora é a hora deles ajudarem também o pai, deles se retribuírem, e perguntar isso para o Senhor, né? Pai, como que eu posso ajudar? Qual que é o caminho que o Senhor quer que eu trace, né? E às vezes pode evitar muitas frustrações aí, porque a gente vai estar se alinhando com a vontade do Senhor. Ministrando uma célula sábado passado, a gente estava falando um pouco sobre Lázaro, né? Sobre como, quando chegou a notícia que Lázaro estava doente, né, para Jesus, ele ainda terminou de fazer o que ele estava fazendo para depois ir atender, né, lá. E quando ele chega, as duas irmãs falam, né: Jesus, se você estivesse aqui, ele não teria morrido, você poderia ter feito alguma coisa, né? E aí Jesus fala: não, calma, ele só dorme, né? Você crê em mim, né? Eu posso fazer.
E às vezes a gente acha que as coisas na nossa vida já morreram ou já não tem mais solução, né? Quando na verdade só não está no tempo correto, né? E a gente se desespera porque a gente não entende o tempo de Deus. Mas sobre perseverar em oração é muito importante, porque às vezes o nosso tempo não é o dele, né? A gente acha, meu sonho passou, a minha época passou, eu não consigo mais passar no concurso, eu não consigo mais, meu tempo de conseguir um emprego, meu tempo de entrar na faculdade, meu tempo de construir uma família já passou. Mas na verdade pode ser que não tenha passado, só não está no tempo que Deus estipulou para você viver aquilo, né? Dentro disso, né, eu queria perguntar para vocês, assim, a gente vive hoje no tempo de muita ansiedade, né, a gente é muito ansioso para ver as coisas, né, o tempo todo, né, e aí eu queria perguntar para vocês como a oração, a intercessão pode nos ajudar em relação a esse sentimento, né, pode ajudar as pessoas em relação a esse sentimento, essa ansiedade que hoje em dia a nossa geração, as gerações que estão vindo e até as gerações que já passaram, né, gente, estão sendo atingidas, né, com essa ansiedade, né? Essa questão do tempo, né? O tempo tá muito rápido, tá? As coisas estão muito rápidas e todo mundo tá sendo imediatista, né? Essa geração é muito imediatista. Eu quero agora, e se não for agora, eu não quero de jeito nenhum, porque hoje em dia já está muito rápido, né? Hoje em dia as coisas, quando a gente olha para nossas redes sociais, tudo tem como a gente acelerar isso, como a gente acelerar as coisas, então acaba que as pessoas já estão tendo esses padrões, né? Esses padrões de rapidez, de eu quero agora, e não tá entendendo o propósito do Senhor, o tempo do Senhor. O Senhor tem uma música muito linda que fala esperar em Deus é sempre caminhar, porque às vezes as pessoas acham que esperar é algo que a gente vai ficar parado, não tem nada para fazer, não tem nada para aprender, eu tô esperando, é um tempo perdido esperar. Mas na verdade é um tempo onde a gente também está caminhando, onde a gente também está aprendendo. A espera ensina muito mais, muitas vezes, do que quando a gente já tem aquilo. Ensina sobre isso, né? E uma forma que pode ajudar é quando a gente tira um tempo para o Senhor, a gente tira um tempo do Senhor e se desconecta de todas essas rapidez, dessas coisas rápidas, e a gente começa a se colocar diante do Senhor. É uma forma que ajuda a ansiedade, né? Claro que a gente não pode diferenciar do transtorno, não pode negligenciar a questão do transtorno de ansiedade, que é sim um transtorno que está acometendo muitas pessoas, né? E a gente não pode falar que é só espiritual. Tem a parte, pode ser que tenha a questão espiritual, mas não podemos negligenciar que é um transtorno de ansiedade, não podemos falar que não é nada demais. Sim, é um transtorno que acomete muitas vidas, que aflige muitas vidas. Então não podemos tirar isso, né? Essa questão. Mas algo que ajuda é a intercessão mesmo, a oração, porque a gente tira um tempo para nós, um tempo com o Senhor, e acaba que a gente se esvazia de nós mesmos, a gente começa a contemplar o Senhor e tudo começa a ficar mais leve, mais calmo, traz a paz. O Senhor tem a paz que excede todo entendimento, então traz a paz no nosso coração. Muitas vezes quando a gente está aflito e eu falo, não, eu vou orar agora porque eu estou com raiva, porque eu estou estressada ou eu estou muito ansiosa, e o Senhor vem com a calmaria, o Senhor vem com a paz que excede todo entendimento. Então tem essa ajuda do Senhor. Quando a gente ora, quando a gente tira um tempo para o Senhor, a gente começa a contemplar Ele e para de ser muito rápido, de pensar muitas coisas e começa a pensar aquilo que está no coração de Deus, né? É aquela também questão que a gente estava falando sobre se alinhar com a vontade do Pai, né? Quando a gente está em oração, quando a gente está em intercessão, a gente se alinha com a vontade do Senhor e Ele vem com a paz, Ele vem com o fardo dele que é leve, né? E ajuda muito nessa questão desse imediatismo, né? Dos jovens, dessa geração. Ajuda muito nessa questão. Há uma diferença, por exemplo, quando a gente está doente, né, a gente vai ali, procura um medicamento e logo aquele medicamento começa a fazer efeito, né, e a gente ali, a dor de cabeça começa a passar, e da mesma forma, espiritualmente falando, quando a gente se coloca na presença do Senhor, algo acontece ali.
Há uma atmosfera ali, a presença do Senhor muda a atmosfera, muda o ambiente. E uma coisa, complementando o que a Ada disse que acontece quando a gente está em oração, é que o Senhor começa a manifestar os frutos do Espírito na nossa vida. Então vem a mansidão, vem a paz, vem o domínio próprio, né? Vem a alegria. E esse poder que é espiritual, não é de nós mesmos, vem através do Espírito Santo de Deus, é produzido pela pessoa do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, nos ajuda a vencer esse mal, essa ansiedade. Muitas das vezes a gente chega desesperado. Quantas das vezes eu já cheguei desesperado na presença do Senhor por causa de uma petição não atendida, ou por causa de uma situação mal resolvida no serviço, ou por causa de alguma coisa que está me afligindo. E muitas das vezes, alguns minutos ali de oração, de intercessão, eu sou renovado, vem a calmaria do meu coração, eu recebo discernimento do Senhor, eu sei como proceder, como resolver, como solucionar, eu procuro depois da oração e da adoração uma palavra, e o Senhor me direciona. Então, assim, há um poder sobrenatural que age nesse ambiente de oração, de intercessão, que é a pessoa do Espírito Santo que produz isso sobre as nossas vidas. Então, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos consola, é Ele que está com a gente na caminhada, e Ele está disponível a todo tempo. Esse é um recurso que nós cristãos temos, né? Esse recurso que é correr para os braços do Pai, correr para a pessoa do Espírito Santo. Muitas das vezes é um privilégio, quando eu estou passando por algum problema, tal, ou estou muito estressado e tal, eu vou fazer atividade física e tal, mas logo eu quero orar. E eu sempre falo para meus amigos, nossa, tô precisando orar, meu Deus do céu, tô precisando de oração. Por quê? Porque eu tô precisando de algo sobrenatural, tô precisando de um toque do Senhor, de uma visitação, tô precisando ser visitado pelo Senhor e desabafar também, porque ali eu confesso meus pecados, ali eu deixo o meu fardo, ali eu falo o que está me incomodando, eu converso com o Senhor, né? Eu desabafo, eu entrego na mão de Deus e descanso também. Eu saio dali, descanso e vem paz no meu coração. É muito bom isso. Já aconteceu situações comigo mesmo, assim, de às vezes eu não tenho força de orar por mim, às vezes a gente está tão preocupado, tão atordoado, tão ansioso que a gente não consegue, né? E aí entra a parte da intercessão, onde eu procurei um líder, né? Alguém que orou por mim, se colocou ali na brecha, e isso me deu mais segurança para depois eu orar por mim, né? Porque tem vezes que a gente está tão assim, né, agoniado, tão preocupado, às vezes a gente está tão acelerado, tão fora de si mesmo, né? Que até esse lugar de a gente ter esse discernimento de eu preciso orar por mim, né? Às vezes no momento a gente não tem, né? E o líder entra nesse momento, né? Como um intercessor pela nossa vida. Ele vai ali, ora, se coloca na brecha pela gente. E a oração dele também gera renovo no nosso coração. Então é muito importante a gente se colocar, né, nesse lugar de orar pela gente. Mas quando a gente não conseguir, não negligenciar a oração e buscar ajuda em alguém, né? Alguém que vai orar pela gente, a gente vai colocar ali na brecha. Depois a gente vai orando, vai saindo com o Senhor. Isso é muito importante. E faz toda a diferença. Sim. Né? Gente, pode estar muito bom, mas né, a gente já está caminhando para o final aqui. Beleza, Gleidson. Ada, Gleidson, Otto. Entendemos o que é intercessão, né? Entendemos o que é oração. Já estamos prontos para ser intercessor. A gente tem aqui na igreja, né, os crachás de intercessores. E eu queria que vocês explicassem, né, para o pessoal que está em casa aí, como é que eles fazem para ser intercessor, né, aqui na igreja, né, como é que faz para usar o crachazinho verde ou o crachá laranja, né? Explica para a gente como é que é essa dinâmica aqui da igreja. Me empresta os dois crachás aqui. Então, aqui na nossa igreja nós temos o Ministério de Intercessão. É algo que estamos aprendendo muito, né? Crescendo muito. E você que está nos visitando, você vai ver durante os dois cultos alguém com esses crachás, né? Algum vai estar com esse de equipe de intercessão, que significa o quê? Ele faz parte da equipe de intercessão, ele é um intercessor. Ele está orando pelo culto, ele está ali ligado, ele está intercedendo pelas programações. E tem um crachá de intercessor. Você que está nos visitando, quando vê alguém com esse crachá de intercessor, ele está apto para orar por você, tá bom? Se você quiser uma oração, ele está apto, ele está intercedendo pelo culto também, ele faz parte da equipe de intercessão, mas isso aqui é um crachá que identifica que se você está precisando de oração, se você quer algo específico, após o culto, você pode procurar alguém que está com esse crachá de intercessor, que ele vai estar orando por você. E para participar das nossas intercessões, é só vir.
o nosso culto de 5 horas, a intercessão começa às 4h30, e no culto de 7h30, né, logo mais, começa às 7 horas. Aqui na Igreja Metodista é só chegar e perguntar, tá tendo intercessão? Onde é a intercessão que você vai vir? Começa a participar, que loguinho você vai ter um crachá desse no seu peito também, tá bom? E a gente tem algumas áreas, né, que treinam. Por exemplo, estou na intercessão, responsável pela intercessão dos jovens mulheres. Então, estou treinando para que um dia elas façam parte da equipe de intercessão. Então, tem caminhos para estar entrando nessa equipe, né, que é uma equipe muito abençoada. E a gente tem treinado até crianças, né? Glória a Deus por isso. Treinado crianças, tem os adultos, né? A equipe dos adultos, tem a equipe da tribo, tem a equipe do Soma, que é dos jovens aqui da igreja. E aí, para fazer parte, né? A gente tem treinado para aqui enviar mais vidas, né? Para estar complementando essa equipe. Bem, glória a Deus. Você tem um caminho, né? Agora você já sabe aonde ir. Tem que sair desse podcast aqui intercessor. Quase intercessor. Já sai com a mão levantada. Repreendendo e colocando na brecha. Senhor, por favor, tem que sair assim. Ai, gente, muito bom esse tempo de qualidade com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado pelo tempo, né, de vocês, né, de estarem aqui, se disponibilizando para esse projeto, né? Muito obrigado mesmo, de coração. E para finalizar, né, nossa equipe já está finalizando aqui um minutinho aí para vocês, né, para vocês deixarem uma mensagem, né, para o pessoal que está em casa, né, de como todo dia ali está se alimentando, né, todo dia está colocando lenha, né, porque aí sabe, né, como vocês falaram, às vezes a gente começa ali fervoroso, né, com aquele fogo, realmente pegando fogo, né, na tocha. Mas tem dias que tá mais difícil acordar mais cedo, é difícil fazer o devocional, né? Então deixa esse recadinho para o pessoal, né? Sobre colocar lenha diariamente. É importante a gente entender que o Senhor está conosco, Ele está nos guiando, entender que Ele te guia, Ele está te protegendo, e é questão de disciplina mesmo, de perseverar. Vai ter dias que vai ser mais difícil, mas o Senhor é contigo, você vai conseguir, o Senhor vai te sustentando, né? Então é uma caminhada que é um pouco difícil, que a gente vai cair, levantar, e entender que se você está de cabisbaixo, se você está com dificuldades, procure alguém para interceder por você, um amigo, né? Um amigo que tem um relacionamento com o Senhor, um líder, para estar, né, intercedendo por ti, porque assim vai se fortalecendo. E cada vez mais você vai ter essa facilidade. Vai ter dias que vai ser mais difícil, mas o Senhor, Ele vai com graça, Ele vai derramando graça, vai derramando misericórdia, porque Ele é muito misericordioso conosco. E entendendo que Ele está aberto para a gente se relacionar com Ele, para a gente estar falando com Ele. Então, se achegue nele. Se você está com dificuldade, fale: Senhor, eu estou com dificuldade. Seja sincero com o Senhor, Ele é seu Pai. Entenda que Ele é seu Pai. E não é só: Senhor, meu Deus, Rei do Universo. Não, Ele está aqui, Ele quer liberdade, Ele quer ter liberdade na sua vida, liberdade na sua casa. Então, convide. Fale assim: Senhor, o Senhor pode entrar na minha casa. E Ele vai te conduzindo, Ele vai te fortalecendo, Ele vai te guiar e te direcionar. E persevere em oração, que o Senhor é contigo. Amém. Glória a Deus. A oração, ela nos ajuda a nos tornar amigo de Cristo, né? E às vezes a gente é muito preocupado com título, né? Com cargo, com crachá, mas é muito bom ser amigo de Cristo. E às vezes a gente é amigo de Cristo no secreto, sabe? Na oração, lá dentro da sua casa, onde ninguém vê. Secretamente você ora a Deus, você busca a Deus. Então, se torna um amigo de Jesus. Eu lembrei aqui agora, a Gabi, durante o podcast aqui, ela falou sobre a vida de Lázaro. Lázaro, ele não era profeta, ele não era discípulo, ele não tinha nenhum cargo, mas ele era amigo de Cristo. Ele era amigo de Jesus. Então, assim, se torne amigo de Cristo através da oração, da intercessão. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma depois que você começar com essa prática de oração, de intercessão pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Começa com 10 minutos, começa com 5 minutos, 15 minutos, mas seja constante, que você vai ver a mudança radical que o Senhor vai fazer na sua vida, no seu coração, na sua casa. Amém? Deus abençoe você. Amém, gente. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você que assistiu até agora.
Espero que tenha sido mesmo abençoador, né? Eu espero que você tenha saído aqui desse podcast transformado e edificado com o tema de intercessão. E é isso, gente. Muito obrigada e até mais. Valeu!